Pessoal, boa noite, saudações tricolores. Estamos aqui de volta com uma notícia que surgiu agora há pouco tempo aí, que ainda há esperança do Marcelo poder jogar contra o Olímpia. Como assim? Bom, pelo que eu entendi, o Marcelo foi expulso, teria que cumprir a suspensão automática, e houve lá um julgamento na Conmebol sem o, digamos assim, o direito de defesa do Marcelo. Ou seja, ele foi punido automaticamente por uma decisão unilateral da Conmebol, né, sem um julgamento, apenas aplicando um entendimento, né, que eles têm e que eles colocaram sobre o regulamento de jogada violenta, de lesionar o adversário. E eles aplicaram isso automaticamente, sem que o próprio jogador fosse ouvido. Ou seja, né, eu não sou advogado, eu sou dentista, mas pelo que a gente entende minimamente de justiça, toda vez que há uma punição, né, por alguma infração ou ato não digo ilegal, que nesse caso não é ilegal porque diz respeito a uma jogada do futebol, né? Mas por um ato indisciplinar, no caso, de um jogador, seja ele qual for, seja de qual clube for, e que ele é indiciado, ele tem o direito de defesa. E isso não aconteceu no caso do Marcelo, né? Foi aplicado pura e simplesmente o que o regulamento prevê, sem o que está em moda aqui no Brasil agora se dizer, sem o devido processo legal. E foi isso que eu entendi. Então, qual foi o procedimento do Fluminense? Tentar anular esse julgamento. Porque não se pode julgar alguém sem o direito de defesa. E isso, como eu disse, né, não somos advogados, mas é o mínimo que a gente espera de uma justiça, seja ela qual for, até mesmo uma justiça desportiva. Nesse caso, a Conmebol resolveu, por intermédio de não sei se foi uma apelação ou um requerimento, a ação legal do Fluminense, eu não sei dizer. Eu só sei que na segunda-feira o Marcelo vai ser ouvido, vai ter a oportunidade de dar lá suas explicações. Na segunda-feira, 5 horas da tarde, vai ser através de uma videoconferência, né? E vai se defender. Se defender como? As imagens dizem por si só, né? Não foi uma jogada violenta, não foi uma jogada desleal, foi uma fatalidade. E como eu já disse aí em vídeos anteriores, o próprio juiz do jogo, na hora de expulsar lá o Marcelo, parecia até que ele estava pedindo desculpas para o Marcelo, botou a mão aqui no ombro dele, né? Não dá para a gente ter a leitura labial, mas assim, pela expressão facial, pela situação de momento ali, o que nos pareceu é que o juiz estava falando para ele: olha, infelizmente eu vou ter que te expulsar, eu sei que não foi uma jogada violenta, eu sei que não foi proposital, mas aconteceu, houve uma lesão grave, eu não tenho alternativa. Parecia que ele estava pedindo desculpa para o Marcelo para expulsá-lo. Ou seja, né, isso tem que ser levado em conta. Haver uma punição
automática, não de cumprir a suspensão por ter sido expulso, mas neste caso, né, por ter sido uma punição de 3 jogos, sendo que tudo ali mostra que foi uma fatalidade, que o Marcelo estava driblando, ele estava no meio de uma jogada, estava com a perna no alto, foi apoiar a perna no chão, e infelizmente, né, a perna do jogador lá estava na hora errada, no momento errado, no lugar errado, e aconteceu aquela, digamos, entre aspas, né, tragédia com o rapaz lá, que a gente torce pela recuperação, né? Não desejamos isso para ninguém, mas daí a ser considerada uma jogada violenta, desleal e uma punição automática que seria viável nesse caso, né? Se o Marcelo tivesse dado uma entrada desleal, tivesse lesionado o adversário, e a Conmebol tomasse essa atitude de dar uma punição automática, tudo bem, aí seria, né, até natural. Mas como foi o fato, gente? Uma total infelicidade, tanto do Marcelo, e principalmente até do adversário lá, coitado, que machucou e ninguém queria isso. No mínimo, tem que ser dada uma oportunidade do Marcelo se explicar, né? E como eu falei, isso vai ser na segunda-feira, por uma videoconferência. Embora, e se tratando de Conmebol, eu acredito que eles estão fazendo isso mais por uma, como é que eu vou dizer, burocracia, não, mas para não dizer que está tão errada, né? Porque realmente essa punição de 3 jogos foi um completo absurdo. Violência não teve, deslealdade não teve, isso ficou claro nas imagens. O mundo todo viu que não houve nenhum tipo de intenção, né? O próprio jogador lá do Argentino Júnior veio a público, né, inocentar o Marcelo, falar que ele não teve culpa, que aquilo ali foi uma infelicidade. Enfim, se a própria vítima, no caso, né, eu coloco essa vítima entre aspas, né, ele foi, eu não digo, foi vítima da fatalidade, podemos dizer assim, veio a público dizer que quem o lesionou não teve culpa disso e que está tudo bem, como a Conmebol vem aplicar um regulamento pura e simplesmente, né, naquela linha fria da lei, sem ao menos um julgamento decente e sem ao menos dar oportunidade de quem está sendo acusado se defender e expor o seu ponto de vista. Embora eu não ache nem necessário, né? Porque as imagens falam por si só. Enfim, não acredito que a CBF, que é tudo a mesma coisa, não acredito que a Conmebol vá alterar essa decisão. Pode ser que sim, e é aí que vem a chance dela anular esse julgamento automático que ela fez para marcar um novo julgamento, aí sim, né, com presença de um departamento jurídico do Fluminense, do próprio Marcelo, para estar se defendendo. E aí, nesse caso, ele teria condições de jogo de enfrentar o Olímpia na quinta-feira. Vamos esperar, vamos torcer para que possa ser revertido e que possamos ter o Marcelo em campo. Caso não, vamos com o Diogo Barbosa mesmo, para cima deles,
Vitória Fluminense e até breve.